paz do Senhor a todos que estão ouvindo o nosso podcast No Caminho do Verbo. Eu sou a Dani. Sou o João. E eu sou o pastor Elias. O nosso convidado de hoje. Então, vamos estar falando sobre o tema Ele Vem, do nosso Congresso dos Jovens. Então, pastor Elias, se apresente um pouco para o nosso público aí. Muito bem, eu sou o pastor Elias. Nós estamos há praticamente 1 mês e meio aqui em Pinhalzinho, trabalhando, pastoreando. Viemos da cidade de Brusque e viemos aqui para fazer a obra do Senhor. Vamos começar com as perguntas, então? A primeira pergunta é, quem é Jesus? Boa pergunta, né? Quem é Jesus? Bom, se a gente for olhar na Bíblia, João, no capítulo 1, já diz, né? Ele é o Verbo, né? O Logos divino. Nós vamos ver que ele é Deus, né? Muitas religiões, através da história, principalmente na época dos apóstolos ali de Jesus, logo após, né, a morte de Jesus, a ressurreição dele, aí surge a igreja com os apóstolos, depois se desenvolve uma seita chamada gnosticismo, e a partir deles também muitos acreditavam que Jesus era só humano. Uma grande maioria das religiões aceitam ele como um grande profeta, como um grande homem, um grande sábio. Mas nós cremos que ele é Senhor, cremos que ele é divino e que ele faz parte da Trindade, né? Junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então Jesus é Deus. Jesus, além de ser Deus, ele também esteve presente desde o princípio na criação. Então ele é eterno e ele é criador. Então podemos ver que Jesus é Deus, é eterno, é criador e ele é salvador, porque ele veio a este mundo, né, entregar a sua vida por toda a humanidade para nos salvar. Então ele é salvador também. E tem outras atribuições de quem é Jesus, mas só essas aqui já fundamentam, né? E o que seria a volta de Jesus, que é muito falada e comentada? O que seria a volta dele? Certo. Nós vamos trabalhar essa questão do conceito de volta de Jesus, né? Primeiro, existem 3 correntes básicas, né, que trabalham a questão dessa parte na revelação do Apocalipse, né? Que é a corrente pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista crê no arrebatamento da igreja, porque eles creem que Jesus virá em 2 fases na sua segunda vinda. Primeira fase, com o arrebatamento da igreja, e a segunda fase é o final da grande tribulação com a igreja, para resgatar os da grande tribulação, que seria os de Israel, né? Os mídias acreditam que a igreja pegará uma parte da grande tribulação, né? E aí Jesus voltará na metade da grande tribulação. E já os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus virá ao final dos 7 anos da grande tribulação, que a grande tribulação é dividida, né, em 7 anos. Os mídias acreditam que 3 anos e meio, né, serão 3 anos e meio de tribulação, mas mais pacífico. Depois vai acontecer, então, as catástrofes, as grandes perseguições, né, contra aqueles que creem em Jesus e etc. Aí virá a manifestação já da marca da besta. Veja bem, a marca da besta, tá? Então as pessoas confundem um pouco isso e têm medo, às vezes, mas o número da besta, e nós precisamos entender bem essa questão da marca da besta. É uma marca, é a marca de um governo. Então, a igreja, para os pré-tribulacionistas, né, grande parte, praticamente a maioria dos pentecostais, e nós cremos nisso, né, e nós não pegaremos nenhuma parte da grande tribulação, porque o início da grande tribulação se dará com o arrebatamento da igreja. E quando que é para ser isso, assim, mais ou menos? Não tem como estipular uma data, mas mais ou menos quando que seria? O início da grande tribulação? Com o arrebatamento da igreja. Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Não sabemos. Jesus não nos passou nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe.
Por isso que devemos estar sempre preparados, buscando a Deus, servindo a Deus, né? Em obediência à sua palavra, sempre numa atitude de fé e arrependimento, sempre está vivendo na presença do Senhor, né? Com integridade, inteireza de coração, porque de repente acontece o arrebatamento e a gente não sabe. Nós vamos ver o arrebatamento descrito muito forte pelo apóstolo Paulo, ali em Tessalonicenses, né? No capítulo 4, né? Se não me engano, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, 15, mais ou menos ali, vai falar, né, ao som, né, do alarido, ao som das trombetas, então acontecerá o arrebatamento da igreja, né? Então é um momento em que será como aquela ideia do rapto, né? Aquela ideia que os que estão preparados vão estar sendo arrebatados. Paulo vai dizer que nós não precederemos os mortos serão ressuscitados, né? Um corpo glorioso, haverá uma grande transformação. Os vivos também serão arrebatados e haverá essa transformação também de um corpo glorioso. E juntos nos encontraremos nos ares para entrar juntos nas bodas do Cordeiro. Amém. Então, pastor, como que nós devemos se preparar para a volta de Cristo? Olha, primeira questão é você manter sempre o temor a Deus, né? Temor a Deus é uma das principais coisas que nós devemos ter. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é você ter uma devoção, você crer realmente que ele existe e você depende dele, você precisa dele. Você precisa alcançar a vida eterna. Começa por aí. Segundo, você tem que ter disciplina. Você tem que ter uma vida de disciplina espiritual. Vida de oração, manter sempre uma vida de devoção, leitura da palavra, né? Não uma leitura rápida e irresponsável, mas uma leitura em que você vai meditar. Aquela palavra vai falar com você, ela vai te gerar novas atitudes, vai te gerar uma vida para Deus. Então isso é muito importante, né? E só ler a Bíblia por ler, por pesquisa, isso a maioria faz, grande parte das pessoas faz. Até alguns usam hoje a Bíblia como uma mercadoria, né, da fé, ou como como é que se diz, que chamam pãozinho do céu, né, as pequenas palavras que só tem palavras boas ali, né? Então, não, a Bíblia ela é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Eu obedecer a palavra de Deus, eu estarei me preparando, estarei preparado para subir, para ser arrebatado, né? Quando Jesus realmente vier, né? O soar a trombeta, o alarido, o som da trombeta, como diz lá em Tessalonicenses. E dos sinais da volta de Cristo, assim, que se fala e tal, quais que já se cumpriram e quais que faltam se cumprir? Olha, essa é uma questão bem histórica, né, contextual. É um assunto que eu posso dizer para ti o seguinte: Jesus ele disse assim, ó, que haveria guerras e tremores de terra, haveria, né, no caso terremotos, haveria fome, pestes, coisas aconteceriam, né, na natureza, catástrofes, grandes catástrofes. Nós estamos vivenciando isso, né? O mundo já passou por algumas até, como a pandemia que nós tivemos agora, muitos anos atrás, o mundo passou pela gripe espanhola, por muitas, né? Muita gente com a pandemia se precipitou com algumas mensagens, né? Que, nós estamos caminhando para a volta de Cristo, mas a gente não pode definir quando será. Nós não sabemos. Se nós formos olhar, pensarmos bem, olhar todos os sinais que já aconteceram, coisas terríveis já aconteceram. Grandes guerras, coisas, atrocidades terríveis, né? Então, eu vejo que uma das coisas que eu observo é Israel. Israel deve ser observado. A partir do momento que Israel começar
a desenvolver a ideia de paz ali na Palestina, alguma coisa no sentido assim de haver uma unificação de governos, aí você já pode pensar que vamos dizer assim, a estação. Uma estação você não sabe o tempo que ela é uma estação da volta de Jesus, né? Precisamos analisar isso, porque Israel de início, né, segundo nós entendemos aí por pesquisa, o povo vai ser iludido quando surgir, né, o anticristo, né, o falso profeta, a besta, né? Então o povo de Israel vai ser iludido no início por eles. Depois que eles vão cair a ficha, opa, esse não é o Messias, porque o povo de Israel está esperando o Messias e o anticristo vai se apresentar como o Messias. Essa vai ser uma das propostas, né, para enganar o povo de Israel. Agora eu vejo assim, nós não temos que se preocupar com quando Jesus vai voltar. Eu tenho que me preocupar que eu tenho uma vida com Ele. Quando Ele vier, se caso gente como muitos salvos já foram, morreram, já estão descansando no Senhor, né? Mas quando vier o arrebatamento, eles serão ressuscitados. Então, nossa preocupação é em manter uma vida com Deus. Isso é o mais importante, para estar preparados. Existe uma parábola das 10 virgens, que é uma parábola assim, que teologicamente ela é bem... há muitas interpretações, mas que às vezes não condizem. A essência da parábola é que nós temos que estar alertas, ter que ter azeite de sobra, né? E aí não podemos espiritualizar isso. O azeite de sobra traz a ideia de que eu tenho uma vida com Deus e que eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho um relacionamento de oração, de experiências com Deus. Eu estou realmente aguardando a volta de Jesus. Mas nós precisamos ter esse cuidado. Agora, vai haver terremotos, vai haver catástrofes, talvez piores dos que já houveram? Vai haver. Agora, a gente não pode pedir que haja uma intensidade tão grande de catástrofes para a volta de Jesus. Porque no período da grande tribulação, que é um período de juízo de Deus, as catástrofes serão muito mais intensas do que as que nós temos agora. Então, não olho como um padrão perfeito para sinalizar a volta de Cristo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as trombetas. O que vai acontecer em cada trombeta? Certo. Primeiro, o processo é o seguinte, começa com o selo, né? Não havia quem pudesse abrir o rolo. Tem que ser um homem perfeito, mas um homem. E esse homem surge, é Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele surge e consegue abrir os selos, que há os 7 selos. Depois dos 7 selos, vem as 7 trombetas e depois as 7 taças. Então, o que acontece? Os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São 3 fases de atrocidade, de juízo de Deus que vai acontecer sobre a terra. Uma mais intensa que a outra. Então, nós precisamos entender, as trombetas são justamente isso. Cada trombeta vai representar um tipo de acontecimento, né, sobre a humanidade que está sob o juízo de Deus, né? Não é para a igreja não vai estar aqui, não vai passar por isso, né? Então nós precisamos entender. Então, abertura depois do 7º selo, aí vai abrir os 7 anjos, né, com 7 trombetas, né? E aí começa as trombetas, que são os avisos, né? E aí a primeira trombeta é saraiva e fogo, a segunda trombeta é um monte em chamas, né? A terceira trombeta uma estrela ardente, a quarta trombeta as trevas, e assim vai, né? A quinta trombeta os gafanhotos, como se fossem as pragas do Egito, né? Então essa viria sobre o povo de Deus, né? Alguns acreditam que nesse juízo de Deus haverá alguns que ficarão e que Deus não permitirá que eles sejam tocados, que eles não passarão como o povo
de Deus foi protegido nas pragas do Egito, né? Acredito nisso na questão que eles que são da grande tribulação e que foram evangelizados, ou talvez que o povo, né, mais para o povo judeu, porque eu acredito que a grande tribulação, a grande maioria das conversões será de judeus de todas as nações, tribos e povos e línguas. Judeus que estão espalhados pelo mundo, e todos vão se reunir depois, né, porque vai haver a chamada Batalha do Megido, né, ou do Meguido, como dizem alguns. Então as trombetas são catástrofes, são acontecimentos, são como se fossem pragas sobre a humanidade como juízo de Deus. Então tá. Amém. O que vai acontecer depois de todas as trombetas? As trombetas, depois que acontecerem elas, né, vai estar perante a grande tribulação, né? Vamos colocar assim, vamos botar essas etapas, né? Vai haver a manifestação, claro, já está ali, né, do anticristo, tudo, mas uma das ideias é que haverá então a segunda fase da volta de Jesus, né? E seria agora Jesus com a igreja vindo para os da grande tribulação, os salvos, né, da grande tribulação. E se instituirá a partir dali o milênio, pegando um apanhado por cima. Então, mas depois das trombetas haverá, claro, continuará tendo as taças, né? Tem as 7 taças do Apocalipse. Mas, assim, resumindo, trazendo para a ideia, né, da segunda fase da vinda de Jesus, né? É o que nós cremos. E depois dessa segunda fase, né? Depois da volta de Jesus, o que aconteceria? Aí entra o milênio. O milênio é um período de 1000 anos, a morte será aprisionada, Satanás será aprisionado, né? Não haverá morte, então é um período de 1000 anos, onde Cristo reinará sobre toda a terra, né? Nesses 1000 anos, junto com a igreja. E ao final do milênio vai haver, então, como é que se diz assim, uma nova, Satanás será solto, né? E enganará muitos. E aí haverá o julgamento final, né? Aí Cristo, como Rei, como Senhor, vai aprisionar Satanás, e vai julgar, né? E vai lançar no lago de fogo e no inferno, que é a segunda morte, é a morte eterna. Então isso será ao final do milênio. Então haverá o grande julgamento final. Aí, claro, não será para os salvos, esse será para os ímpios. Todos os que morreram de todos os tempos serão julgados e lançados no lago de fogo e inferno, que é a segunda morte, né? Sim. Como você falou de julgamento final, como será? Como que acontecerá? Bom, a segunda Bíblia descreve, né? Cada um será julgado por ter, né, não negado a Cristo, né? E as pessoas terem vivido na prática do pecado. Então, o pecado delas as condenará. A prática do pecado de cada um será condenado por aquilo. Primeiro, por negar a Cristo, né? Ou, né, não querer acreditar nele. Segundo, por viver na prática do pecado. Amém. Quero agradecer ao senhor a ter vindo hoje no nosso podcast, no nosso primeiro episódio. Amém. Sobre esse tema que é muito polêmico, né? Muitas dúvidas saem desse tema. E é isso. Então, encerramos aqui o primeiro podcast dos Valentes da Vida, os Jovens do Bela Vista. Que espero que tenha agradado a todos, né? E que todos fiquem com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por toda a participação de vocês. E o mais importante, vocês têm uma vida com Cristo. Isso é o mais importante. A salvação não é pelas obras que nós fazemos. É pelo que Cristo fez através da cruz do Calvário. Ele morreu lá por nós, pagou o preço, a dívida do nosso pecado, e hoje ele nos traz salvação. E nós cremos nisso. Então a salvação é pelo que cremos. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E temos a esperança que ele fez uma promessa de um dia voltar, né? De um dia vir e levar-nos para o céu junto com ele. João 14 fala disso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, e na casa do meu pai há muitas moradas.
E se não fosse assim, eu teria dito. Então eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Então é uma promessa de Jesus de voltar e buscar a sua igreja, o seu povo. Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente e fiquem na paz do Senhor. Então, aproveitando a oportunidade, queremos convidar a todos que nos estão assistindo a virem visitar o nosso congresso, que ocorrerá nos dias 23 e 24 do mês de setembro, sábado e domingo. Todos serão muito bem-vindos e acolhidos aqui na nossa igreja, a Assembleia de Deus Bela Vista, e esperamos a participação de vocês. Amém. Aguardamos todos vocês aqui. Estará pregando o pastor Júnior Batista. Júnior Batista. Que Deus abençoe vocês.